Olha só que coisa, parece que o Alexandre de Moraes está descontrolado. Depois de ter bloqueado, né, há um mês atrás ou 2 meses atrás, não lembro exatamente a data, de ter bloqueado o Telegram, uma rede social maravilhosa, inclusive que é utilizada por muitos agentes de segurança pública, utilizada por muitos jornalistas para fazer cobertura de diversos acontecimentos no mundo, como a guerra na Ucrânia. Ele simplesmente agora está atacando as redes sociais como um todo e associando as redes sociais à extrema direita como se as redes sociais protegessem a extrema direita, o que é uma mentira absurda. Que é uma mentira absurda. O que as mídias fazem é censurar quem é de direita com argumento justamente nisso. E a esquerda, por mais que minta e mente muito, nunca sofre as represálias. Então é uma regra que não é seguida, ou seja, é um monopólio das virtudes da esquerda que não é combatida de forma igualitária, obviamente, porque a esquerda domina a mídia e domina toda essa questão envolvendo principalmente o STF. Olha só o texto aqui. Extrema-direita cooptou redes sociais e mundo jurídico se acovardou, diz Alexandre. Olha só, o mundo jurídico se acovardou. Quer dizer, e ele ainda julga processos contra direitistas e ele não se declara suspeito. Olha as afirmações. Ele é claramente um juiz suspeito. Isso é o mais absurdo de tudo, que isso aqui é claramente impedimento, porque está dando opinião dele, claramente, descaradamente. Se é um juiz de primeira instância que faz isso e julga um processo envolvendo Lula, o cara é esculachado pela mídia no todo, no geral. Isso é um absurdo. Você vê que a mídia esquerdista passa pano para esse tipo de pessoa porque esses caras fazem aquilo que eles querem. Um puxa a sardinha do outro. Você vê que o Brasil é controlado, não é governado não pelo Bolsonaro ou por seus eleitores, mas pela mídia esquerdista cooptada e obviamente junta do STF. É simples assim. Olha só, o ministro Alexandre de Moraes, cabeça de piroca, disse em dia 27, em São Paulo, e olha, esse discurso dele foi na USP, hein? Uma faculdade de extrema esquerda, que só tem gente de extrema esquerda lá dentro. Inclusive é por isso que sou a favor, sim, da privatização de todas as universidades públicas, porque a universidade pública é um gasto de dinheiro público gigantesco, porque não produz, e não é porque a instituição é boa porque tem investimento, não, a instituição é boa porque o aluno é bom, porque ela, como é uma instituição em tese gratuita, o aluno que estuda lá não paga, você faz uma peneira muito maior, no sentido de que quem entra lá geralmente estuda muito mais e vem de uma condição social melhor, então ele obviamente tem mais condições de estudar e tal, então ele geralmente chega novo lá, então ele tem uma cabeça mais para estudar, obviamente cursos de esse tipo, cursos que envolvam mais o aspecto social, áreas humanas, tem muito mais gente de esquerda do que, por exemplo, uma engenharia numa USP. Então você tem essa questão também. Então, tipo, sim, tem que privatizar tudo, principalmente as universidades federais, que elas são um rebanho, um reduto de gente de extrema esquerda, que usa o dinheiro público para fazer festas como essa, fazer esse tipo de coisa. Então lá em São Paulo, ele disse, né, que o populismo de extrema direita busca dominar as redes sociais com objetivos antidemocráticos. Mentira! Se tem muita gente de direita nas redes sociais, é porque a população pensa assim. E é muito irônico ele falando em antidemocracia. O que é mais democrático em tese do que a liberdade de expressão? Não tem mais. O que fortalece a questão democrática, em tese, é a liberdade de expressão. É a liberdade de você dizer aquilo que você pensa e, obviamente, não, esse é o meu posicionamento político, eu vou lá, vou concorrer a um cargo, essa é a minha opinião política. Só que a esquerda, como a esquerda está caindo muito mundialmente, ela tende a querer frear esse tipo de discurso na censura mesmo, na censura descarada.
Então assim, como eles dominam grande parte da mídia, a mídia não passa esse tipo de coisa. A afirmação lá, foi feita durante uma aula especial, ó. A afirmação foi feita durante uma aula especial da disciplina Dogmática e Crítica da Jurisprudência, da pós-graduação da Faculdade da USP, da qual o ministro é um dos coordenadores. O ministro Gilmar Mendes do STF também esteve presente em aula especial. Olha isso. Farra com dinheiro público. Farra com dinheiro público para criticar as redes sociais e bater de frente com a direita, que eles são contra, obviamente, eles são de esquerda. Então, você percebe, por isso que eu digo, a salvação é a sonegação mesmo, sonegação de impostos, porque dinheiro para esses canalhas não tem que ter. Eles têm que falir um governo, um Estado, para esses canalhas pararem de ficar falando essas coisas, para censurar uma das coisas, para deixarem, né, de falarem contra algo que é praticamente basilar, é uma base da nossa sociedade moderna, que é a internet. Essa democratização de verdade dos meios de comunicação, porque o que antes a comunicação, que é algo que era só dos poderosos, hoje em dia todo mundo tem. Ele mesmo falou, não, agora você deu voz a imbecis. Antigamente, só os caras que eles gostavam que tinham voz. Então, teve uma democratização verdadeira, não aquela democratização que o PT buscava, né? Que não tinha nada a ver com democratização. Então, segundo Alexandre de Moraes, que é o principal alvo no Supremo das críticas dirigidas pelo presidente Jair Bolsonaro aos ministros da Corte, o populismo quer a cooptação total dos espaços, tem sido extremamente competente nesse sentido. A extrema-direita verificou, se a voz está lá nas redes, agora vamos dominar essa voz. Primeira coisa, não tem dominação. As redes sociais ela tem espaços para todo mundo, inclusive é assim que deve ser. A questão é que, se tem muito direitista nas redes sociais, se eles têm uma voz muito grande nas redes sociais, a esquerda também tem. A esquerda também tem praticamente igualdade. A cultura do cancelamento é algo de esquerda. A cultura do cancelamento vem dessa parte da esquerda e ninguém fala nada. Então, tem tanta gente de esquerda quanto de direita nas redes sociais. Não tem nada a ver. O ministro não poupou o judiciário em sua fala. Para ele, o sistema de justiça brasileiro, por não reagir à altura, foi incapaz de conter os avanços contra o Estado Democrático de Direito. O mundo jurídico se acovardou, criou uma falsa ideia de liberdade de expressão que não existe para nada, observou o ministro. Criamos um monstro onde não há lei. Primeira coisa, irônico, ele está criticando o Poder Judiciário. Então ele é um antidemocrático, porque ele está criticando o Estado Democrático de Direito, que ele tá criticando o Poder Judiciário em todo. Então ele é um antidemocrático também? Olha só essa espiral da loucura. Essa espiral da loucura. Você não pode simplesmente questionar o STF, mas você pode questionar o Poder Judiciário. Por quê? Porque ele faz parte só do STF. O Poder Judiciário como um todo, ele nem fazia parte, acredito que ele nunca passou num concurso público de juiz. Então ele entrou lá por quê? Por indicação de um presidente extremamente corrupto como o Michel Temer, né? E como se isso fosse a grande coisa. Essa é a grande coisa da carreira dele, ter sido nomeado a ministro do STF por um presidente extremamente corrupto, igual o Michel Temer, um dos ases da corrupção brasileira, inclusive foi até preso na sua casa por uma operação da Lava Jato, inclusive foi enfraquecida pelo STF, infelizmente com um pouco de apoio do Bolsonaro, infelizmente, mas você vê, olha só que coisa, o cara vem falar de enfraquecimento, que tem que acabar com esses caras, mas quando o Estado estava agindo contra os corruptos, contra essa laia toda, eles botaram esses caras para baixo, inclusive atacaram o MPF, né, atacaram aquele cara que investigou, não, né, que fez o processo contra o Lula, né, esqueci o Deltan Dallagnol, esses caras atacaram, o Gilmar Mendes fez um processo, acredito, contra o Deltan Dallagnol, então eles atacaram o MPF, eles atacaram uma instituição do Estado. A questão é, e esses caras sabem disso, esses caras são os canalhas, eles atacaram o MPF, eles atacaram todas as estruturas que tentaram de alguma forma limpar a sujeira do Estado, e obviamente nunca vai ser limpada, porque o Estado é uma sujeira absurda e você pode limpar ali algumas beiradinhas, mas sempre vai ter sujeira, porque eles ficaram raivinhos, com raivinha, porque isso fortaleceu o Bolsonaro, e isso acabou com o PSDB também, de certa forma.
porque as pessoas viram que o PSDB era sujo. Então esses caras todos aí do establishment ficaram putinhos com isso e começaram a atacar o MPF. Então assim, na questão não é atacar o Estado democrático de direito, isso aí é uma mentira, porque o Estado democrático de direito como um todo, ele representa tudo. Então se você atacou o MPF, você está contra o Estado democrático de direito. E o próprio Alexandre de Moraes também está atacando o Poder Judiciário aqui. Porque o Poder Judiciário, ele está falando que se acovardou. Por que se acovardou? A liberdade de expressão é um dos elementos da Constituição como um direito fundamental. E ele tenta, obviamente, silenciar, né? Ele tenta como, não, temos que controlar as redes sociais. Inclusive ele bloqueou o Telegram, então ele é um anti-liberdade de expressão. Ele é anti-liberdade de expressão, porque você bloquear o Telegram como um todo é uma medida, inclusive, que foi muito mais severa do que aquelas medidas que os juízes faziam, com aquele argumento de que, não, vamos bloquear o WhatsApp porque eles não estão fazendo algo que a gente está querendo fazer. Inclusive, isso foi até discutido na época que o STF acabou com esse tipo de medida. Ele falou, não pode acabar com o WhatsApp. E o Alexandre de Moraes fez isso com o Telegram. E a gentalha toda da esquerda comemorando, falando, não, tem que acabar com o Telegram mesmo, que o Telegram só tem bolsominion, né? Os caras vivem realmente no mundo da lua, né? Eles não sabem que o Telegram é usado pelo mundo inteiro, né? É uma rede social muito grande, tem muita gente que baixa, muita gente que... enfim. E é muito interessante você falar que a falsa ideia da liberdade de expressão é que não existe para nada. A primeira coisa, a liberdade de expressão é um direito natural. Eu vou refutar esse cara que foi nomeado por um corrupto à presidência da presidência. Primeiro, um ministro do STF hoje em dia ele tem mais poder que o presidente da República, tá? Ele tem mais poder do que o presidente da República, ele decide muito mais do que o presidente da República. Então, assim, só para refutar esse cara, primeira coisa, a liberdade de expressão não é um direito que o Estado me dá, é um direito natural. Se o Estado não existisse, eu teria liberdade de expressão. A liberdade de expressão ela é um direito natural. Quem censura e limita a liberdade de expressão é o Estado. Por quê? Porque o Estado é um ente, uma máfia que ela pega e usa a força para controle. O Estado, ele faz isso. Esse é o Estado democrático de direito aí que esses caras falam que garante liberdade. Não garante liberdade de coisa de cima nenhuma. A liberdade, ela existe naturalmente. A liberdade, ela existe já como um direito natural, o justnaturalismo, né? O justnaturalismo ele já dá forças para o direito da liberdade de expressão. Quem limita, quem destrói a liberdade de expressão é o Estado. O Estado é um censurador. O Estado ele tira direitos. O Estado não dá direito. O Estado ele retira direitos. Ele cria direitos para classes que eles querem beneficiar, que são classes que eles falam em minorias, essas coisas, né? Então eles escolhem quem eles querem ser o beneficiário. Na realidade, não existe isso de direito à igualdade. O próprio Estado, ele diz que não somos iguais. É irônico você falar isso, mas o Estado ele diz, não somos iguais, né? Não é eu. E na realidade, a lei natural também diz que é óbvio que os seres humanos não são iguais, óbvio, não somos iguais. A gente tem diferenças genéticas, inclusive diferenças populacionais, que é verificado em exames de DNA, que você consegue identificar uma população diferente da outra. Então, assim, é engraçado você ver esses discursos, e eles mesmos refutam a própria ideia disso, porque, por exemplo, a cota racial é um termo até que divisor, porque você cria que, não, então existem raças, né? Eles não falam que não existem raças, né? Na antropologia, eles falam que, não, raças não existem, mas cota racial é o quê? Então, eles mesmos se contradizem. Criamos um monstro onde não há lei, mas a liberdade de expressão ela é um direito natural. Ela não precisa ser regulada. Esse é o ponto. Não é um monstro. A liberdade de expressão não tem que ter lei. Ela está lá e existe, simples. Ela é irrefutável. Você tem cordas vocais, você aprende, você tem um direito à fala, você aprende um idioma e com esse idioma você professa. Existem inclusive filósofos antigos da Grécia Antiga que eles se recusavam a ser censurados pelo governo, eram condenados à morte. Acredito que o Sócrates tenha sido condenado à morte, porque ele falava contra uma certa classe política de Atenas.
foi condenado à morte, as pessoas falam, não, fuja, não sei o quê, você não precisa ficar aqui. Ele falou, não, eu vou ser condenado, não vou abrir mão da minha liberdade de expressão. Eu falei, ai meu Deus, o cara se morreu. Por quê? Porque isso, o Estado, o governo, ele cria impedimentos para a liberdade de expressão. A liberdade de expressão, ela existe naturalmente. Ela está lá, ela é um fato. Ela é um fato, ela é um direito natural. Ela existe independente se você gosta ou não. A liberdade de expressão existe se você gosta ou não. E é isso que é chocante. Ah lá, Alexandre, presídio em queda das fake news e relator processo que o deputado o Daniel Silveira foi condenado para ameaçar. Condenado ainda a 8 anos, né? Pena superior a 8 anos. Maior, olha, um cara que comete homicídio simples, homicídio doloso simples, o cara é condenado a pena, às vezes, é menor do que 8 anos, hein, cara? O cara comete estupro, é condenado a pena menor de 8 anos também, porque se o cara for réu primário, tem que ser condenado a pena mínima. Então, o Daniel Silveira, ele por falar, usar a liberdade de expressão, o cara foi condenado a pena mais grave do que isso. Quer dizer, a fala, ela é muito... Pro pensamento torpe da esquerda brasileira, é mais grave do que um estupro. Então, assim, eles mesmos banalizaram esses crimes mais graves com essa condenação. Foi uma vergonha, foi vergonhoso. Nos últimos dias, o ministro foi alvo de notícia-crime oferecida pelo presidente por suposto abuso de poder. Sim, teve abuso de poder, claramente abuso de poder. Ele cooptou o STF junto com outros ministros e se tornou um presidente da República junto com os outros ministros do STF. Eles dominam o cenário do executivo agora e quem deveria fiscalizá-los é o Congresso. O Congresso é um bando de corrupto e que obviamente não vai fazer frente ao STF, porque se fizerem frente ao STF eles vão cair junto, então, enfim. Ah lá, teve aqui, Augusto Aras, ele arquivou, que a PGR alegou que decidiu pelo arquivamento devido ao feito de Bolsonaro. O fato de Bolsonaro já ter encaminhado ao STF pedir abertura de inquérito contra Moraes. Então é isso, uma notícia que está aqui no Conjur, né? Consultor jurídico, uma notícia... enfim, a questão não é nem o teor da notícia, até porque aqui a questão, o grande problema é a fala do Alexandre de Moraes, como um ataque à liberdade de expressão, aquilo que eu já disse em outros vídeos. O STF, o Lula, a esquerda no geral, eles já estão tramando uma forma de destruir as redes sociais. Eles vão tentar regular as redes sociais, é capaz até deles falar, não, agora para você ter uma rede social você precisa botar o seu CPF. Então assim, tudo que você comentar vai ter uma vigia, obviamente isso é facilmente ser driblado, você pode alterar lá, você pode colocar VPN, então você pode alterar o teu endereço da web, você não vai precisar colocar coisíssima nenhuma de CPF, porque você fala que é de outro país, aí existe forma de burlar isso, é ridículo, né, essa discussão, inclusive. E, obviamente, isso aí é um ataque à liberdade de expressão, a um direito humano natural importantíssimo, que é a liberdade de expressão. E como eles estão com tanta dificuldade para tirar o Bolsonaro do poder, eles vão tentar fazer de um jeito que não gere tanta revolta. E quando o Lula estiver no poder, aí sim eles vão tentar cooptar de vez e atacar as redes sociais, porque agora tá aquela discussão toda lá envolvendo o dono da Tesla, Elon Musk, na aquisição do Twitter. Elon Musk falou que vai dar mais liberdade de expressão. Aí essa questão das fake news, as fake news é que é a grande questão. Eles atacam a liberdade de expressão falando que é tudo fake news. Então, você usar isso como argumento também é ridículo, porque
Primeiro que nem as fake news não são nem tidas como crime, não há tipificação legal e criminal. Segundo que quem é que vai verificar o que é fake news ou não? É um órgão estatal que vai verificar as fake news? É um órgão centralizador que vai verificar as fake news? Isso é algo muito grave, porque como esse cara, por exemplo, você vai confiar no Alexandre de Moraes para ver o que é fake news ou não, ele é de esquerda, ele é um cara de esquerda, socialista, claramente com uma ideologia progressista. Então, qualquer coisa que ataque ou que ofenda a honra ou moralidade dele, porque é uma notícia que não gostou, ele vai lá, acusa de fake news e o cara é preso. Em Cuba já acontece. Então, esse tipo de atitude e de fala é perigosíssima. Perigosíssima. E o cara ainda usou um local que é financiado por dinheiro público, que é a USP, financiada por dinheiro do pagador de imposto, para falar essas asneiras. Então tem sim, outra coisa que eu vou falar para concluir o meu pensamento, tem que privatizar todas as universidades federais. É o berço do nascimento da esquerda no Brasil. O maior erro foi não já ter privatizado na época da ditadura militar. Se tivesse privatizado, falando, não, agora vocês têm que pagar mensalidade, se vocês não pagarem mensalidade, vocês vão ser expulsos, e se vocês ficarem fumando maconha as aulas inteiras aqui, vocês vão ser expulsos também, não vai ter esse negócio aqui. Tolerância zero, vocês têm 5 anos para terminar essa bagaça, e não vai ter greve. Acabou. Acabou essa palhaçada. Acabou essa palhaçada de aluno fazer greve. O cara já é um gasto do caramba pro pagador de imposto. Ainda fica sugando o recurso, fazendo 10 anos uma faculdade que o cara poderia terminar em 5 anos. Fazendo greve. Ah, não, quer fazer greve estudantil. Pô, sabe? É um desperdício, é um roubo, gigantesco roubo, gigantesco de dinheiro. Aí, ó. É isso aí, dogmática e crítica da jurisprudência. Que raio é isso? Que importância isso vai gerar para a produção de alguma coisa? Nenhuma. Crítica da jurisprudência, o cara vai e critica o judiciário, ele fala que é contra a crítica do STF, que isso configura antidemocracia, mas ele é a favor de criticar o judiciário? Mas que coisa é essa? Ele é antidemocrático também, está criticando o judiciário. O judiciário, numa instituição perfeita, não pode criticar, ela não é imune a críticas, né? Não pode criticar nem urna, não pode criticar urna eletrônica, não pode criticar pesquisa eleitoral. A crítica, ela além de ser um direito de liberdade de expressão, ela é um direito de uma pessoa se expressar também criticamente alguma coisa. Se ela é boa ou não, se ela é ruim ou boa. Crítica tá lá para existir mesmo. O cara não aceita crítica, é um ditador. Mas enfim, já falei muita coisa, é revoltante. Acredito que isso seja como eu falei, o Alexandre de Moraes é o maior inimigo da liberdade. Ele, Gilmar Mendes, a grande parte dos ministros do STF, o Dias Toffoli, esses caras são todos inimigos da liberdade. Eles não querem saber de serem imparciais, de julgarem de acordo com a lei, de fazerem cumprir a lei, né, ou o que é correto ou não. Eles julgam as coisas com o ativismo judicial, que é um grande perigo. Isso daí eu já venho tendo medo disso muito tempo. E muitos estudantes de direito e muitos operadores de direito têm medo de falar contra isso. Mas o ativismo jurídico, o ativismo judicial, ele é extremamente perigoso, porque o juiz ele deve ser o aplicador da lei, não um intérprete da lei. Ele deve ser aplicador da lei, ele aplica a lei conforme a lei está escrita. Não tem essa de, não temos que fazer uma interpretação aqui do que o cara quis dizer, não, tá ali, ele o quis dizer, tá ali. E é pior quando eles não interpretam o que o legislador diz, interpretam do jeito que eles querem. Do jeito que eles querem, com base numa outra coisa, não tem nada a ver com aquilo que está escrito. Então, eles mesmos acabam sendo legisladores, executores, porque eles acabam freando o que o executivo faz. Então, eles acumulam praticamente grande parte dos poderes. E eles têm o poder hoje em dia, o poder supremo. É isso, um abraço, curta o meu vídeo, se inscrevam no meu canal, comentem embaixo, compartilhem meu vídeo nas suas redes sociais. Não ligo de censura, porque não
temo esses caras nenhum, não temo nenhum desses caras. Se for o caso, eu fujo mesmo, dou fora daqui, já tenho direito à cidadania grega mesmo, já viro um refugiado político com muito orgulho, né? Porque isso é um verdadeiro refugiado político, não é aqueles caras que se dizem refugiados políticos e não sofrem nem um pouco disso aí, né? Já acabo com essa palhaçada, né? Fujo mesmo e continuo falando mal desses caras mesmo de uma longa distância, quero nem saber. Que calar ninguém vai me calar. E é isso. Esses caras aí estão cada vez mais passando dos limites. E é isso que eles querem mesmo. Eles querem chegar no momento de passar o limite e destruir por completo a liberdade de expressão. Abraço.